Eu quero convidá-los para abrirem as suas Bíblias. Deus é maravilhoso, né? Eu não tenho o costume de nunca falar, o Elbi sabe, né, Elbi? As escolhas dos cânticos, que via de regra o Elbi faz. Não comento com a Noeli as pregações que eu vou trazer, é muito raro, às vezes, raramente eu falo para ela, hoje eu vou pregar sobre isso. E eu sempre, vira e mexe, eu peço, Senhor, me confirma aquilo que eu vou pregar, para que eu fale algo que te glorifique, né? E obviamente tudo aquilo que nós falarmos e que for dentro das Escrituras, sempre irá agradar a Deus, amém? Por mais que eventualmente desagrade o homem, ao ser humano, se nós nos pautarmos no texto bíblico, nós sempre, inevitavelmente, iremos agradar a Deus. Acabamos de cantar várias vezes sobre a preservação da unidade. Não liguei para o Elbi, não combinei com o Elbi, não sabia o que ele ia cantar, não falei com a Noeli, ninguém sabia de nada. E o tema da nossa mensagem na noite de hoje, imagine qual é: conservando a unidade do Espírito. Amém? Deus está dirigindo ou não está? Amém? Então que esse Deus continue a nos dirigir em todas as coisas, a minha vida, a sua vida, enfim, a vida de cada um de nós, particularmente e sobretudo a vida da comunidade dele, da igreja dele, e não me refiro obviamente à igreja local, me refiro obviamente à igreja de Cristo espalhada nos 4 cantos deste mundo. Mas por favor, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículos 1 a 6. Efésios capítulo 4, versículos 1 a 6, é um texto que já há bastante tempo tem estado no meu coração, e eu venho adiando ele, trabalhando e orando a Deus. Eu falei, não, é o momento adequado de falar sobre esse texto. Efésios capítulo 4, versículos 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor em Efésios capítulo 4, versículos 1 a 6. Como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também uma só esperança quando foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém. Amém? Vamos agradecer a Deus, como nós sempre fazemos, e vamos lhe pedir para que fale conosco na noite de hoje, para que Ele nos equipe, para que Ele nos corrija, nos exorte, nos abençoe, nos transforme, venha impactar a nossa vida, enfim, venha falar ao nosso ser de forma geral. Senhor, eu quero te agradecer pelo dia que o Senhor nos proporcionou. Obrigado por permitir-nos que estivéssemos vivos, que pudéssemos sair, aqueles que no presente caso ainda votam, pudéssemos sair de nossos lares, escolhermos aquele que será o nosso prefeito, vice-prefeito, vereador e assim por diante. E, Senhor, eu espero que de fato nós tenhamos votado de forma sábia, de forma com discernimento, de forma prudente, de modo que esses governantes, Senhor, sobretudo no âmbito municipal, eles venham a ser bênção para, particularmente aqui o nosso município de São Paulo, para o nosso estado aqui de São Paulo, bem como todos os demais prefeitos, vice-prefeitos e vereadores ao longo de todo o território brasileiro. Abençoe a nossa nação, como nós também acabamos de cantar. Que o Senhor abençoe os nossos governantes, que o Senhor nos ajude sempre a escolhermos pessoas cujos valores sejam de algum modo condizentes ou venham a refletir os valores expressos na sua palavra. Abençoe-nos também nesse momento, dentro deste assunto sobre o qual nós vamos falar. E como sempre te pedimos, Senhor, nos dê graça para falarmos sobre esse assunto e dê graça à sua igreja para absorver esses itens, esses ensinos, essas instruções, e que em tudo isso nós sejamos abençoados, edificados, enfim, transformados por meio da sua palavra. Fique conosco e nos abençoe, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, meus irmãos, por favor, podem se assentar. Como eu disse aos irmãos, o tema da nossa mensagem na noite de hoje é
conservando a unidade do Espírito. Nós, aliás, acabamos de cantar isso, para minha surpresa, esse hino sendo cantado exatamente nesse contexto. Aliás, aqui, salvo engano, é Ademar de Campos, né, Elbi? O Elbi gosta de Ademar de Campos, e fomos aqui abençoados. Eu gosto também, viu? É bênção para a nossa vida, para a vida da igreja. Meus irmãos, nesse texto bíblico que nós lemos, e mais particularmente ainda em Efésios 4:3, o apóstolo Paulo ele faz um importante apelo aos cristãos de Éfeso. E esse apelo que Paulo faz serve não apenas para os cristãos efésios, é claro, mas também serve ali para todos os demais cristãos de todos os tempos, de todas as denominações e de todas as épocas, de todos os contextos confessionais, credais, teologais e assim sucessivamente. Paulo diz em Efésios 4:3, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E aqui a expressão unidade do Espírito parece significar a unidade que o Espírito nos deu, ou seja, a unidade que o Espírito Santo nos deu em Cristo, a fim de que pudéssemos formar um único corpo de Cristo. Apesar, é claro, de toda a diversidade confessional, denominacional e teológica que caracteriza o cristianismo. O cristianismo não é único. Nós temos, como eu às vezes comento quando ensino ou quando prego, dependendo obviamente do contexto, nós não temos um cristianismo, nós temos cristianismos, né, de uma forma mais plural. Mas para que nós possamos falar sobre essa unidade do Espírito e sobretudo para que essa unidade do Espírito seja conservada, seja mantida, seja preservada, Paulo divide o seu pensamento em duas partes, em duas seções ou em dois blocos. Na primeira parte, em Efésios 4, versículos 1-3, Paulo explica como nós devemos conservar essa unidade do Espírito. Já na segunda parte, em Efésios 4, versículos 4-6, Paulo explica por quê, ou seja, ele nos dá a razão ou as razões pelas quais nós devemos conservar a unidade do Espírito. E é justamente sobre esse assunto, sobre esse tema, essa temática que nós vamos falar, que nós abordaremos na noite de hoje. Em primeiro lugar, falemos então sobre como nós devemos conservar a unidade do Espírito. Como que nós devemos agir? O que nós devemos fazer? O que nos cabe? Qual é a nossa parte dentro desse processo daquilo que Paulo chama conservação da unidade do Espírito? E em Efésios 4:2, Paulo nos apresenta 4 formas de conservarmos a unidade do Espírito, e nós vamos aqui brevemente tratá-las nesse momento. Em primeiro lugar, nós devemos conservar a unidade do Espírito através da humildade. Através da humildade. Falamos sobre isso domingos atrás, quando pregamos sobre o texto de Crônicas, não é isso? 2 Crônicas capítulo 7. Temos falado sobre isso em vários outros cultos, e é um tema. A humildade, é claro, como todos os demais itens, todas as demais virtudes, todas as demais qualidades do cristianismo, é um dos itens importantes da nossa fé cristã. E em Efésios 4, versículo 2, parte A, Paulo diz que os cristãos efésios, eles devem viver com toda humildade. Mas aqui, obviamente, surge a pergunta naturalmente: o que afinal de contas é a humildade? Humildade, meus irmãos, nós podemos dizer, existem várias definições sobre humildade, mas podemos dizer que humildade é aquela avaliação adequada, justa, correta, que a pessoa faz de si mesma em razão do conhecimento que ela tem de si mesma. Veja que coisa interessante. Então a humildade é uma autoavaliação que eu faço, uma autovalorização que eu faço, tendo em mente o fato de eu, Carlos, saber exatamente ou mais ou menos exatamente quem eu sou, ou o que eu sou. Ora, uma pessoa que foi criada por Deus, que sabe que está viva porque depende de Deus,
e que sabe ainda que a qualquer momento ela poderá deixar de existir nesse mundo, de acordo com os propósitos e as vontades soberanos de Deus, essa pessoa, evidentemente, ela não pode ser altiva, não pode ser arrogante, não pode ser orgulhosa, não pode ser prepotente, não pode ser presunçosa, não pode ter um conceito elevado de si mesma, não pode olhar para as pessoas de cima para baixo, não pode se achar melhor do que outras pessoas e não pode também se julgar mais importante do que outras e quaisquer e demais pessoas. E é por isso que Paulo diz em Romanos 12:3, entre outras coisas, no capítulo 12, versículo 3, ele diz o seguinte: não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pensem moderadamente. Infelizmente, mesmo no nosso meio, e é importante dizer aqui que Paulo está escrevendo para crentes, para os crentes da igreja de Roma, ele não está escrevendo para ímpios, né, sejam humildes, não. A arrogância, a prepotência é comum entre pessoas ímpias, mas infelizmente, às vezes também o é, infelizmente, com tristeza eu digo, no nosso meio cristão. E aí Paulo vai dizer, não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pensem moderadamente. Em outras palavras, Paulo está dizendo aos cristãos de Roma: irmãos, cuidado para vocês não se acharem os tais, cuidado para não pensarem que vocês sejam melhores do que os outros, mais importantes, mais doutos, mais espirituais, enfim, e assim por diante, pessoas melhores do que outras pessoas, sobretudo crentes. E na continuidade do seu pensamento, em outra epístola, em Filipenses 2:3, o mesmo apóstolo Paulo declarará: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Por isso, meus irmãos, se nós quisermos conservar a unidade do Espírito, nós temos que ter um pensamento adequado, justo e modesto de nós mesmos. Ninguém é superior ou inferior a outrem. Todos nós somos iguais. Aliás, o que eu estou dizendo aqui é óbvio, eu estou chovendo no molhado, não é isso? Mas vivemos em épocas em que, mais uma vez, devemos dizer o óbvio para todas as pessoas. Apenas Jesus, obviamente, evidentemente, o nosso sumo pastor é superior a todos. Portanto, se nós quisermos conservar a unidade do Espírito, nós temos que ser pessoas humildes. Pessoas humildes. Isso permite-nos avançar em mais um ponto, desta vez um pouquinho mais breve, que é o seguinte: em segundo lugar, se nós quisermos conservar a unidade do Espírito, para conservarmos essa unidade, nós devemos fazê-lo através da mansidão. Mansidão. Em Efésios 4:2, parte B, Paulo diz que os cristãos efésios devem viver com mansidão. Mansidão. A mansidão, meus irmãos, é aquela virtude cristã que faz com que tratemos as pessoas com amabilidade, com brandura, com cortesia, com docilidade, com educação, com respeito, com gentileza. Mesmo aquelas pessoas que no nosso linguajar, no nosso jargão, são malas, não é isso? E às vezes nós nos deparamos com muitas malas sem alça no nosso caminho, e às vezes nós podemos ser malas sem alça na vida de outras pessoas também. De repente um dia eu posso me portar de um jeito que vai entristecer A, B, C, D, enfim, nós somos humanos, não é isso? Somos humanos nos relacionando com outros humanos e que, portanto, podem eventualmente se equivocar aqui e ali em razão da nossa humanidade, da nossa pequenez, do nosso tamanho diminuto, em que pese sejamos regenerados. Porque mesmo sendo regenerados, ainda não estamos vivendo nos novos céus e nova terra e, portanto, nós estamos ali sujeitos às intempéries, aos problemas, às vezes temperamentais nossos, eu diria, e a várias outras coisas nesse mundo. Isso significa dizer o seguinte, que o cristão, se ele deve ser manso, o antônimo disso é o seguinte: o cristão, por outro lado, quer dizer que ele não deve ser uma pessoa áspera, bruta,
estúpida, grosseira, mal educada, ríspida, rude e todos os demais sinônimos que aí você possa colocar dentro desse contexto, todos os demais adjetivos. Afinal de contas, meu irmão, como eu já disse em outro momento, em outra circunstância, não é porque Jesus disse que nós somos o sal da terra que nós devemos ser o sal grosso. Jesus disse, vós sois o sal da terra, mas ele não disse, vírgula, vós sois o sal grosso. Tem irmãos que são meio grosseirinhos, às vezes sem querer, às vezes é um pouco deles, às vezes é um pouco do temperamento, ok, mas a partir do momento em que nós nascemos de novo, tem certas coisas que nós temos que rever. Daqui a pouco você cumprimenta o irmão com a paz do Senhor, só falta ele responder, a paz do Senhor por quê? Não tem nada de paz na minha vida, está tudo errado na minha vida está uma guerra só, paz só se for para você, não tem nenhuma paz para mim. E mais ou menos uma coisa nesse sentido. Mas um cristão grosseiro, obviamente, é uma contradição de termos. E por isso, se nós quisermos conservar a unidade do Espírito, como Paulo nos ordena, como o apóstolo Paulo nos orienta, nós devemos, portanto, por conseguinte, sermos pessoas dóceis, pessoas mansas, pessoas, por que não dizer, amáveis. Isso se resume na palavra amável. Isso permite-nos avançar um pouquinho mais no nosso pensamento aqui, na verdade no pensamento paulino, e descobrirmos que, em terceiro lugar, nós devemos conservar a unidade do Espírito através da paciência. Não sei se vocês perceberam, mas cada uma dessas qualidades, cada uma dessas virtudes cristãs que Paulo está aqui alistando, elas são muito parecidas. Parece às vezes que ele está chovendo no molhado. Não sei se vocês perceberam, porque fala de mansidão, aí ele fala de paciência, o próximo item envolve a tolerância. Parece que Paulo está reforçando algo que envolve o trato com as pessoas, sobretudo se dirigindo a uma comunidade cristã, que era a comunidade ali dos crentes de Éfeso, não é isso? Mas em terceiro lugar, mais uma vez, só para frisar de propósito esse ponto, nós devemos conservar a unidade do Espírito através da paciência. Em Efésios 4, versículo 2, parte C, Paulo diz que os cristãos efésios devem viver com paciência. Palavrinha esta talvez hoje, nos dias de hoje, muito difícil, né? As pessoas estão impacientes no trânsito, o outro não pode cortar um pouco mais porque não deu certo, o outro quer matar o outro, e já bate no motoqueiro, e de repente é o cara ali, o motorista do caminhão ou do ônibus que fecha o que está andando de bicicleta, e qualquer coisa as pessoas xingam as outras, e eu não sei, nós estamos vivendo num contexto de muita impaciência, E, de novo, no mundo isso é normal. Isso não é normal quando é no contexto eclesiológico, no contexto eclesiástico, no contexto da vida cristã, no âmbito cristão de forma geral. E aqui, meus irmãos, a palavra traduzida como paciência é a palavra grega macrotimia, alguns pronunciam como macrotumia, é a mesma coisa, que significa o estado de ser capaz de suportar provocação. Paciência. Ou seja, você vai sendo cutucado, ou de repente ocorre o inverso, você cutuca o outro com vara curta, como nós costumamos dizer no nosso jargão, e aí cutuca uma vez, e cutuca duas, e cutuca três, então você tem macrotimia, você é uma pessoa longânima, você respira fundo, conta até 10, em alguns casos conta até 100, talvez pensando, por que não contar até 1000, diante desse indivíduo, diante desta situação, e assim por diante. Mas, na linguagem bíblica, ter macrotimia, ou ter macrotumia, significa ser longânimo, significa ser tardio em irar-se. O sujeito sofre, ele apanha, ele é injustiçado, ele é difamado, ele é caluniado, ele é prejudicado, alguma pessoa, ou alguma instituição, ou alguma outra situação, prejudica o indivíduo, e como ele responde, ele é tardio em irar-se, ou seja, ele tem essa virtude cristã que de forma, para nós estranha, a Bíblia chama, claro, porque é estranho, porque não é português, é grego, que a Bíblia chama de macrotimia, é esse tardar-se em irar-se, essa demora no ato de se irar, é não irar de forma pronta, de forma rápida,
como às vezes nós vemos no nosso contexto. Não, comigo é assim, bateu, levou. Falou, eu dou uma desforra. Eu não vou engolir sapos, eu não aceito nenhum tipo de desaforo, eu vou devolver na mesma moeda, eu vou fazer isso e aquilo. Então quem age assim, obviamente pode ter tudo, mas não tem macrotimia, não tem essa virtude do Espírito Santo. E às vezes, meus irmãos, nós temos um pavio muito curto nos nossos relacionamentos interpessoais. Às vezes, nós ficamos irritados à toa e explodimos com muita facilidade. Às vezes, somos impacientes no trato com as pessoas. E, obviamente, não é isso que Deus deseja de cada um de nós. E, obviamente, eu estou me incluindo no pacote. Esse texto é para toda a igreja de Cristo. Ele não está excluindo ninguém, ele envolve absolutamente todas as pessoas, sem exceção, desde os neófitos, os novos convertidos, até aqueles que têm 10, 20, 30, 40, 50, enfim, 70, 80 anos de vida cristã, ou de igreja, vamos assim dizer. Por isso, se nós quisermos conservar a unidade do Espírito, nós temos que ser pacientes uns com os outros, diz o apóstolo Paulo. Isso nos leva a um quarto e último ponto dentro desse assunto. Depois nós vamos para outra parte dessa mensagem, mas dentro dessa primeira parte, em quarto e último lugar, nós devemos conservar a unidade do Espírito através da tolerância. Em Efésios 4, versículo 2, parte D de dado, D de Deus, Paulo diz que os cristãos efésios devem viver suportando uns aos outros com amor. Com amor. E aqui, a palavra usada para suportar é a palavra grega anerro, que significa considerar com tolerância, aguentar, suportar. Nesse contexto, meus irmãos, a palavra suportar, ela significa mais do que apenas servir de apoio, de amparo e de suporte na vida de alguém que é uma pessoa necessitada. É óbvio que nós devemos fazer isso na vida de todas as pessoas. Mas essa palavra significa aguentar o outro e aturar o outro, mesmo diante de um prejuízo recebido. A pessoa te deu calote, a pessoa agiu de forma X, a pessoa xingou, a pessoa maltratou, a pessoa caluniou, a pessoa difamou, a pessoa fez isso, aquilo. Então a ideia é tratá-la dentro da caridade cristã, do amor cristão, com esse tipo de suporte na linguagem bíblica, apesar às vezes do prejuízo recebido, ou às vezes um prejuízo que nós mesmos causamos, e aí envolve essa paciência ou esse suporte do outro lado da questão, é evidente. Às vezes, mesmo na igreja, nós temos que aprender a lidar com todo tipo de gente, falamos sobre isso já diversas vezes. Às vezes, mesmo dentro da igreja, nós nos deparamos com pessoas carnais. Paulo fala muito sobre elas, sobretudo em 1 Coríntios, não é isso? Não pense que isso não existe na igreja, porque existe. Mas às vezes nós nos deparamos com pessoas carnais, descomprometidas, destemperadas, egoístas, folgadas, imaturas, individualistas, ingratas, interesseiras, irreverentes e narcisistas, entre tantas e tantas e tantas outras coisas. E às vezes nós mesmos podemos ser essas pessoas. Eu mesmo posso ser essa pessoa, você mesmo pode ser essa pessoa, porque somos seres falhos, somos seres pecadores. Nós muitas vezes não apenas recebemos atitudes erradas, mas nós damos atitudes erradas na vida das pessoas. E então, diante disso tudo, se nós quisermos conservar a unidade do Espírito, então nós temos que ser tolerantes com as pessoas, suportando uns aos outros em amor. Em amor. Essa é a linguagem bíblica. Essa é a linguagem paulina. E é importante destacarmos nesse ponto, meu irmão, que ser tolerante com o outro, ou o outro nos tolerar, sempre é uma vida de mão dupla, não é isso? Porque envolve um relacionamento. Nós estamos nos relacionando, estamos dando e estamos recebendo. Sempre é assim, nunca é de forma diferente. Então, dentro desse contexto, é importante destacarmos que ser tolerante não significa ser conivente com o erro ou com o pecado das pessoas, ou com o nosso próprio pecado. Acharmos que nós podemos viver de qualquer jeito e que vai agradar a Deus e assim sucessivamente. Não é esse o caso, mas significa amá-las apesar dos seus defeitos e das suas imperfeições.
Assim como muitos nos amam apesar dos nossos defeitos e das nossas imperfeições. Se cada um de nós fosse esperar, ou se para sermos perfeitos para Deus nos amar, nós estaríamos perdidos. Eu seria o primeiro da fila a estar perdido, porque as imperfeições são muitas, porque os meus defeitos são muitos, porque os meus pecados são inúmeros, porque os meus erros, eu sei que muitas vezes não se podem contar, porque eu peco e peco para chuchu, e erro muito, e piso na bola com Deus. Eu sei que nós fazemos isso, um de uma forma, outro de outra, e assim sucessivamente. Mas esse é o modelo de trato que nós aprendemos com o próprio Senhor Jesus Cristo, não é isso? Enquanto era crucificado, Jesus orou ao Pai e disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Jesus, ele suportou as pessoas com amor, e portanto, meu irmão, se nós quisermos conservar a unidade do Espírito, nós temos que ser tolerantes uns com os outros, nós temos que suportar uns aos outros com amor, sempre com amor. A repreensão com amor, a exortação com amor, a correção com amor, a instrução com amor, e todas as demais situações com amor. Eu sei que às vezes dá vontade de pegar um e esganar, como a gente brinca, né? Às vezes dá vontade de orar pelo outro como eu costumo dizer, brincando, evidentemente é uma brincadeira, com as mãos fechadas, temos que explicar, né? Eu não vou orar abençoando, eu vou orar com as mãos fechadas, né? Obviamente não é isso que Deus deseja, que Ele exige, que Ele requer de mim e de você, de nenhum e qualquer verdadeiro cristão ou cristã, de nenhum servo ou serva de Deus. Bem, mas depois de dizer como nós devemos conservar a unidade do Espírito, Paulo passa num segundo momento do seu texto, ele passa a explicar agora por que nós devemos conservar a unidade do Espírito. Primeiro ele explica como, e nos dá essas 4 virtudes que devem acompanhar a vida cristã. E depois ele vai explicar por quê, ou seja, qual é a razão, ou quais são as razões que nos levam a querer conservar a unidade do Espírito. E é isso que nós descobrimos em Efésios 4, versículos 4 a 6, nessa segunda parte do texto bíblico lido. Então, na segunda parte dessa mensagem, Paulo vai nos ajudar a responder a pergunta: por que nós devemos conservar a unidade do Espírito? E em Efésios 4, versículos 4 a 6, Paulo apresenta 8 razões pelas quais nós devemos conservar a unidade do Espírito. Vamos ver cada uma delas de forma muito breve. 8 razões. Em primeiro lugar, nós devemos conservar a unidade do Espírito porque há um só corpo de Cristo. Não existem 2 corpos de Cristo, existe um único corpo de Cristo. Paulo obviamente está se referindo aqui ao corpo de Cristo, ou seja, à igreja. Isso significa dizer, meus irmãos, que embora existam muitas confissões de fé, muitas denominações e muitas teologias, dentro daquilo que nós podemos considerar como conservador, como ortodoxo, como bíblico, como correto, existe todavia um único corpo. Jesus tem uma única noiva, que é a igreja. Jesus não possui amantes ou concubinas, ele só tem a igreja. Porém, embora haja um só corpo, esse corpo único de Cristo possui muitos e diversos membros, uma parte ínfima, pequena, dos quais se encontra aqui nessa noite, uma parte muito pequena. Por isso, nenhuma denominação cristã, ela pode pensar que é a única igreja verdadeira de Cristo. O pensamento que defende, por exemplo, que somente a minha igreja é certa, somente a minha igreja prega a verdade, somente os membros da minha igreja são salvos, é um pensamento típico de uma seita, é um pensamento típico de uma heresia. Sabe por quê? Porque a igreja do Senhor Jesus extrapola as paredes da nossa denominação. Nós aqui da Igreja Evangélica Jaboque, nós somos uma parcela ínfima, mas diminuta demais, da Igreja de Cristo, chamada invisível pelos teólogos e presente nos 4 cantos da terra. Somos uma parcela muito ínfima, muito ínfima. A Igreja do Senhor Jesus, ela extrapola
as nossas paredes denominacionais, confessionais, teologais, credais e assim por diante. Portanto, nós devemos conservar a unidade do Espírito porque há um só corpo de Cristo, espalhado em diversas denominações, em diversos credos, defendendo diversas teologias, mas o corpo de Cristo genérico é evidentemente um só, e nós somos apenas uma pequena fatia desse corpo. Em segundo lugar, nós devemos conservar a unidade do Espírito porque há um só Espírito, há um só Espírito. Paulo diz em Efésios 4, versículo 4, parte B, que há um só Espírito. E aqui Paulo está se referindo ao Espírito Santo, obviamente. Em outras palavras, Paulo está dizendo que não existem vários Espíritos Santos. Não tem nenhum cabimento isso, não é mesmo? Não existe um Espírito Santo para as igrejas históricas e outro Espírito Santo, por exemplo, para as igrejas pentecostais. Não existe um Espírito Santo para os anglicanos, outro para os assembleanos, outro para os batistas, outro para os congregacionais, outro para os luteranos, outro Espírito Santo para os metodistas, outro para os presbiterianos e assim por diante. Cada um tem o seu próprio Espírito Santo ou o Espírito Santo para chamar de seu. É claro que não. Existe um único Espírito, um único Espírito Santo. E por esse motivo, nós devemos conservar a unidade do Espírito porque há um só Espírito. O argumento de Paulo é muito simples, é muito lógico, é muito óbvio, é muito contundente, é muito claro, é muito claro. Em terceiro lugar, também aprendo nesse texto que nós devemos conservar a unidade do Espírito porque há uma só esperança. Há uma só esperança. Paulo diz em Efésios 4, versículo 4, parte C, que há uma só esperança quando foram chamados. Ele diz para os crentes de Éfeso: quando Deus os chamou, vocês receberam na mensagem uma esperança única. É claro que essa esperança tem vários braços, vamos assim dizer, várias ramificações, ela tem várias características, ela tem várias outras nuances, várias cores, mas há uma esperança única. Todos nós, cristãos, independentemente da nossa confissão de fé, da nossa denominação e da nossa teologia, claro que dentro de um contexto conservador que eu falo, não num contexto herético, não num contexto de uma seita, eu tenho em mente uma igreja que é cristã, que é bíblica, que é conservadora, que é ortodoxa. Então, dentro de todo esse contexto, por mais que tenhamos as nossas diferenças denominacionais, nós possuímos uma única esperança central da nossa fé. Não é isso? Uma esperança central. Todos nós aguardamos ansiosamente a vinda do Senhor Jesus, a segunda vinda de Jesus. Todos nós esperamos pelo novo céu e pela nova terra. Todos nós ansiamos pela vida eterna com Cristo. Amém? Faz parte da nossa fé. E todos nós aguardamos também aquele dia no qual Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, ou seja, dos remidos, de modo que não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas nesta vida e neste mundo são passadas, conforme Apocalipse, capítulo 21 e versículo de número 4. Essa é a nossa esperança, essa é a minha esperança e essa é também a sua esperança. Se somos cristãos, essa é a nossa esperança. A nossa esperança, meus irmãos, não está depositada no dinheiro, não está depositada em homens, não está depositada em políticos, não está depositada em promessas de campanhas políticas e não está, enfim, depositada nas coisas deste mundo. A nossa esperança está depositada em Deus, na sua palavra e nas suas promessas, na palavra de Deus, nas promessas de Deus, nos valores de Deus, no próprio Deus, no próprio Senhor da nossa vida. Por isso, nós devemos conservar a unidade do Espírito, porque há uma só esperança, e essa esperança que preenche o meu e o seu coração, porque cremos que aquele que nos prometeu, que um dia virá e voltará para nos buscar, Ele o fará, e um dia nós viveremos com Ele, e reinaremos com Ele, e estaremos com Ele, não por um dia ou por outro, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Isso nos permite, caminhando um pouco mais adiante, são 8 pontinhos nessa segunda parte do nosso sermão, da nossa reflexão,
Já estamos chegando na metade, calma, daqui a pouco nós chegaremos lá. Em quarto lugar, nós devemos conservar a unidade do Espírito porque há um só Senhor. Um só Senhor. Paulo diz, em Efésios 4, versículo 5, parte A, que há um só Senhor. E a referência aqui certamente é ao Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 6,24, um texto muito conhecido, o próprio Jesus, ele disse que ninguém pode servir a dois senhores. Por que, Jesus? Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou ele se dedicará a um e desprezará o outro. E Jesus encerra o seu pensamento dizendo, não podeis servir a Deus e a Mamon, ou seja, ao dinheiro. Obviamente nós temos aqui uma crítica à avareza. E da mesma forma, meus irmãos, nós não podemos servir a Jesus e a outros supostos senhores. O Senhor Jesus, ele requer exclusividade do seu senhorio sobre nós, e ele não quer que nós adoremos a outros supostos deuses, senhores e assim por diante. Aliás, e por falar nisso, haverá um dia, conforme disse o apóstolo Paulo em Filipenses 2:11, haverá um dia em que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, e se Deus permitir, com a graça dele, eu e você estaremos presentes nesse glorioso, maravilhoso e grandioso dia. E dessa forma, nós devemos conservar a unidade do Espírito, porque há um só Senhor. Não existem dois, ou três, ou mais. Existe um único Senhor, e o nome dele é Jesus Cristo. Amém? Em quinto lugar, quinto e antepenúltimo lugar, em quinto lugar nós devemos conservar a unidade do Espírito porque há uma só fé. Há uma só fé. Paulo diz em Efésios 4, versículo 5, parte B, que há uma só fé. É claro, aqui nós devemos explicar para os irmãos, é claro que existem várias doutrinas e várias teologias, mas todas elas, de novo, dentro de um contexto conservador e ortodoxo cristão, não tenho em mente em nenhum momento contextos heréticos, né? Então, existem várias doutrinas, várias confissões e várias teologias, mas todas elas apontam para uma única fé em um único Jesus Cristo, fé esta que por sua vez justifica pecadores diante de Deus, todos aqueles que pela graça creem em Jesus e o confessam o mesmo como Senhor e Salvador de suas vidas. E aqui é importante dizer o óbvio, mais uma vez, que é o seguinte: nós não somos, não fomos e não seremos justificados pela fé em Allan Kardec, pela fé em Buda, pela fé em Confúcio, pela fé em Maomé, pela fé em Zoroastro, um dos importantes profetas persas, e assim por diante. Nós somos justificados, isto sim, pela fé no Senhor Jesus Cristo, porque como bem disse ali Pedro em Atos 4:12, e em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E sendo assim, meus irmãos, nós devemos conservar a unidade do Espírito. Por quê, Paulo? Porque há uma só fé, num único Senhor, que se chama Jesus, e numa única palavra que se chama Bíblia, palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, compostas de Antigo e Novo Testamentos. Esse é o fundamento geral da minha e da sua fé, da nossa fé. Isso faz-nos caminhar um pouquinho mais adiante, e em sexto lugar, agora sim, sexto e antepenúltimo lugar, já que são 8 pontos, brevemente aqui citados. Então, em sexto lugar, meus irmãos, nós devemos conservar a unidade do Espírito, porque há um só batismo. Há um só batismo. Paulo diz em Efésios 4, versículo 5, parte C, que há um só batismo. Só que aqui nós temos um probleminha, entre aspas, o problema não é de Paulo, o problema é nosso, sobretudo meu, que é o seguinte problema: nós não sabemos se Paulo está se referindo aqui ao batismo nas águas ou ao batismo no Espírito, citado em 1 Coríntios 12:13, que marca, por exemplo, o início da nossa fé cristã.
Paulo vai dizer em 1 Coríntios 12, 13, que todos nós que cremos em Jesus, nós somos batizados no Espírito formando um corpo. É uma forma paulina de se referir ao início da nossa fé cristã, à nossa conversão e assim por diante. Mas em qualquer um desses casos, não existem dois batismos, independentemente de ser uma leitura de 1 Coríntios 12, 13, ou do batismo nas águas, existe um único batismo. Aliás, se vocês me permitem compartilhar aqui com vocês, tem um caso muito interessante. No caso do batismo nas águas, por exemplo, eu não sei se os irmãos sabem, mas os mormons, eles têm uma crença muito interessante e muito curiosa. Não estou dizendo que ela é bíblica, eu estou dizendo que é interessante e que é curiosa. Eu não sei se os irmãos sabem, mas os mormons, eles ensinam que a pessoa, além de se batizar nas águas por ela mesma, por ela própria, ela também pode se batizar nas águas pelos seus antepassados falecidos, a fim de proporcionar a essas pessoas uma bênção, e até mesmo, conforme for o contexto, uma oportunidade de salvação, mesmo depois de falecidas. Essa é uma crença comum dentro da igreja ali de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias, cujos adeptos são mais chamados popularmente, eles não gostam de ser chamados por esse nome, mas são chamados de mormons. E essas pessoas, elas baseiam o seu ensino, além de isso ocorrer nos livros, nos escritos de Joseph Smith, sobretudo no livro Mormon, essas pessoas baseiam a sua crença em 1 Coríntios 15, 29, que menciona o batismo pelos mortos. E é por isso, meus irmãos, olha que coisa interessante, é por isso que os mormons mantêm nos seus bancos de dados um dos maiores acervos de registros de nascimentos, de casamentos e de óbitos do mundo. Só para os irmãos terem uma ideia, em 2016, os mormons, eles fecharam acordos com instituições aqui do Brasil, para poderem catalogar cerca de 200 mil livros cartorários, que contêm milhares de registros de nascimentos, de casamentos e de óbitos. E por que eles fazem isso, ou fizeram isso? No caso do registro de óbitos, muitos mormons, eles fazem uma pesquisa muito detalhada da sua árvore genealógica, nesses registros, e de posse dessas informações, eles então se batizam nas águas pelos seus antepassados falecidos, que eventualmente não conheceram a Jesus, e fazendo assim, eles acreditam que os seus antepassados de 1, 2, 3, 4, 5, 10 gerações, 15 gerações, até onde eles conseguirem ir, esses antepassados, de alguma forma, serão abençoados e poderão inclusive ser salvos, na eventualidade de nunca terem ouvido o Evangelho, ou terem rejeitado o Evangelho em vida. Então esse batismo nas águas póstumo, por um parente hoje, um descendente vivo, é claro, ele de alguma forma reflete salvificamente na vida de 1, 2, 3, 15, 20, 30 gerações passadas, podendo salvar essas pessoas. Olha que coisa absurda, porque a Bíblia não ensina isso, mas ao mesmo tempo não deixa de ser uma informação curiosa e interessante. Então, se os irmãos depois pesquisarem, um site chamado Family Search, ele é mantido pelos mormons, está lá muito bem claramente, os irmãos encontrarão milhares e milhares de informações, e talvez a certidão de nascimento, de casamento, de vocês mesmos, e óbitos, de parentes e tudo, estará lá. Óbitos obviamente no futuro, não agora, vocês morreram, nós morremos para o mundo, em que pese estejamos vivos biologicamente. Calma, que é importante avisar, senão o irmão vai tocar nele aí no culto. Eu já vi algum irmão talvez meio estranho, não pastor, mas eu estou vivo aqui, ok, amém, amém. Então, Paulo diz, observe que Paulo diz que existe um só batismo, não existem 2 ou 3 ou 4 ou mais batismos. Sendo assim, meus irmãos, nós devemos conservar a unidade do Espírito. Por quê? Porque há um só batismo, há um só batismo. Isso nos conduz para um sétimo e penúltimo item, talvez o mais breve de todos,
e vocês já vão entender por quê, porque ele tem a ver com o 8º item, que é o seguinte: em 7º lugar, nós devemos conservar a unidade do Espírito, porque há um só Deus Pai. Há um só Deus Pai. Em Efésios 4:6, Paulo vai dizer que há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E aqui nós aprendemos que não existem vários deuses pais, mas apenas um único Deus e Pai. E é por isso, segundo Paulo argumenta, que nós devemos conservar a unidade do Espírito. Por que, Paulo? Porque há um só Deus e Pai. Um só Deus e Pai. Por fim, e agora sim, caminhando quase para a conclusão da nossa reflexão da noite de hoje, em 8º e último lugar, nós devemos conservar a unidade do Espírito, porque Deus é um Deus triuno. Deus, na nossa perspectiva cristã, é um Deus triuno. O Deus da Bíblia, conforme teologicamente entendemos, é um único Deus em essência, mas que subsiste, ele coexiste em 3 pessoas distintas, a saber, Pai, Filho e Espírito Santo, e essas 3 pessoas distintas compõem, formam um único e mesmo e verdadeiro Deus, de forma resumida, assim que nós entendemos de forma geral. Acompanhe comigo aqui algumas breves informações importantes. Primeiro, Paulo diz em Efésios 4:4 que há um só Espírito, que é, obviamente, uma referência ao Espírito Santo, como a gente viu minutos atrás. Depois, Paulo diz em Efésios 4:5 que há um só Senhor, que é uma referência clara ao Senhor Jesus Cristo. E por último, Paulo diz em Efésios 4:6 que há um só Deus e Pai. Desse modo, nós vemos nesses 3 versículos, em Efésios 4, versículos 4 a 6, uma clara referência à triunidade divina. Existe um único Deus, mas o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é igualmente Deus. E aqui, meus irmãos, o argumento do apóstolo Paulo, ele é muito claro, ele parece ser mais ou menos o seguinte: ora, assim como as 3 pessoas da Trindade formam um único Deus, da mesma forma, os vários membros do corpo de Cristo formam um só corpo de Cristo e, portanto, uma só igreja, em que pese as várias denominações, confissões e teologias que existem, é claro. E é por isso que a unidade do Espírito deve ser conservada, alega, argumenta, defende o apóstolo Paulo. Em outras palavras, nós devemos conservar a unidade do Espírito porque Deus é um Deus triuno. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Diante disso tudo que nós expusemos aqui brevemente, ele é um texto que ele é interessante, embora ele tenha alguns elementos um tanto quanto repetitivos, mas Paulo quer, por meio deles, enfatizar a unidade do Espírito e a importância da conservação, a importância que é a conservação ou preservação do Espírito. Mas diante disso, nós então podemos concluir a nossa mensagem de hoje, dizendo que nessa nossa reflexão de hoje, com base em Efésios 4, versículos 1 a 6, nós aprendemos como e por que devemos conservar ou preservar a unidade do Espírito, ou seja, a unidade que o Espírito nos deu, a fim de que pudéssemos formar um único corpo de Cristo, que é a igreja, espalhada, obviamente, pelos 4 cantos da terra. E dentro desse assunto, meus irmãos, nós aprendemos hoje, entre outras tantas coisas, que nós podemos e devemos conservar a unidade do Espírito com humildade, com mansidão, com paciência e com tolerância. A vida cristã, obviamente, cada um de nós sabe, não é nada fácil. Não só no contexto social, mas também no contexto intra-eclesiástico, dentro da igreja. Não é nada fácil, sobretudo quando o nosso viver cristão envolve relacionamento com outras pessoas, tanto fora no contexto social, patrão, empregado, professor, aluno, pessoas que votam, que elegem, as pessoas que são eleitas, e também no contexto eclesiástico, no contexto dentro da igreja. E essa é uma das razões pelas quais Paulo nos orienta
a lidarmos com as pessoas com humildade, com mansidão, com paciência e com tolerância, suportando uns aos outros com amor, no amor de Deus, no amor de Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida com essa mensagem, que ela possa estar guardada no seu coração, possa encontrar guarida na sua vida, na sua mente, no seu ministério, no seu casamento, na sua família, no seu relacionamento com Deus e assim por diante. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, eu quero te agradecer, porque nós não apenas cantamos sobre a conservação ou preservação da unidade do Espírito, mas também falamos sobre esse assunto, e também te pedimos que nos ajude a vivermos o que nós cantamos e o que nós pregamos e lemos. Ajude-nos, Senhor, como o Tiago nos orientou, a não sermos ouvintes que se enganam a si próprios com falsos discursos, quando, por exemplo, eles não praticam aquilo que ouvem, aquilo que pregam, aquilo que as tuas escrituras ensinam. Pai, nós vivemos em momentos, em dias muito difíceis, muito calamitosos, inclusive no nosso país. Acabamos de passar por uma eleição turbulenta, difícil, com vários reveses, com altos e baixos, e temos visto, Senhor, a vida em sociedade igualmente com muitos problemas, com muitas dificuldades, às vezes nos relacionamentos e assim por diante, mas nós te pedimos, ajude-nos a te servir, ajude-nos a praticar a sua palavra, ajude-nos a obedecer a mesma, ajude-nos a lidarmos com o nosso irmão, com a nossa irmã em Cristo, com humildade, com mansidão, com paciência, com essa tolerância, suportando um ao outro com amor. Nós não somos melhores do que ninguém, Senhor. Nós contamos com a sua ajuda, com a sua graça e com a sua misericórdia. Nós precisamos sempre da sua graça a nos cercar, do seu amor a nos invadir, da sua presença a nos orientar, da sua palavra a nos corrigir. Nós sempre precisamos do Senhor. Te peço que o Senhor dirija essa igreja, que o Senhor dirija a minha vida, a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, que o Senhor dirija cada casal, cada família, cada jovem, cada adulto, cada criança, cada idoso, que o Senhor nos dirija. Ajude-nos a sermos melhores no trato uns com os outros. Ajude a nos relacionarmos com o outro com humildade, com mansidão, com paciência. Senhor, às vezes somos tão impacientes. Às vezes, talvez por um dos fatos ser a brevidade da nossa vida, nós sabemos, obviamente, que enquanto seres criados e finitos, nós temos tão pouco tempo, que às vezes queremos as coisas para ontem, e às vezes nos indispomos com os outros, porque somos impacientes. Às vezes somos imaturos, às vezes somos negligentes, às vezes pisamos na bola, Senhor, contigo, com teu Espírito, com a sua palavra, com a sua obra. E é por isso que eu te peço perdão na noite de hoje, que o Senhor trabalhe no nosso coração, trabalhe no coração de cada irmão, cada irmã dessa igreja. Conduza-nos pelas sendas da sua palavra, pelos seus caminhos. Nós precisamos de ti. Como teu servo disse no passado, para onde ou para quem iremos nós? Nós não temos para onde, para qualquer lugar no qual possamos nos refugiar, e não temos também outra pessoa a quem recorrer, a não ser a ti. Só tu tens palavras de vida eterna. As nossas palavras são breves, as nossas palavras são falhas, as nossas palavras erram, mas a sua palavra é perfeita, a sua palavra é eterna, a sua palavra
corrige, a sua palavra exorta, a sua palavra instrui, a sua palavra alerta, a sua palavra adverte, a sua palavra abençoa, a sua palavra transforma. Eis-nos aqui, portanto, Senhor, à mercê da sua palavra, expostos à sua palavra e à ação também do seu Espírito através da mesma. Trabalhe em nossos corações, trabalhe em nossas mentes, trabalhe em nossos valores, Senhor. Trabalhe no nosso cristianismo, na nossa maneira de sermos cristãos ou nos vermos cristãos. Ajude-nos a sermos pessoas melhores, como tenho falado aqui frequentemente, e pela sua graça e misericórdia tenho te pedido para a minha vida, para que possa ser esse tipo de pessoa também, para a vida da minha esposa, para a vida dos familiares, para a vida da sua igreja de forma geral. Enfim, que o Senhor seja glorificado nesta noite. Continue a falar conosco nesta semana. Abençoe o nosso estado mais uma vez diante dessas eleições. Abençoe todos os estados da Federação Brasileira, para que tenhamos políticos honestos, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, no caso das eleições municipais, honestos, que contribuam de fato com a vida do povo brasileiro, muitas vezes tão sofrido, tão injustiçado. Cuida do seu povo, Senhor. Esse povo é seu, essa nação é sua, nossa vida é sua. Cuida de nós, por favor. Por favor, nós dependemos totalmente de Ti. Totalmente de Ti. Obrigado por tudo. Te louvamos, te engrandecemos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.